Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 12 de dezembro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. E o assunto, né, que nós vamos tratar com mais assertividade, né, com mais frequência nesse período, é o mercado da bola, né? O mercado da bola. Os campeonatos já se encerraram, só nos resta agora a Copa do Brasil. O Botafogo ainda aguarda alguns resultados da Copa do Brasil para saber se vamos ou não para a fase de grupos. E as notícias não são muito favoráveis ao Botafogo. Tivemos anteontem, o Corinthians ganhando do Cruzeiro. E tivemos ontem a vitória do Vasco sobre o Fluminense. Lembrando que o ideal para o Botafogo seria vitórias do Cruzeiro, ou melhor explicando, seria a classificação do Cruzeiro e a classificação do Fluminense para as finais, né? Porque aí nós garantiríamos um acesso à fase de grupos. Como tivemos aí vitória do Corinthians e vitória do Vasco, para a segunda partida, esses clubes vão levar vantagem. Então, o Cruzeiro tem que reverter o resultado, assim como o Fluminense reverter o resultado da primeira partida. Bom, mas voltando agora ao Botafogo. O Botafogo está no mercado, já está fazendo algumas propostas, né? Mesmo tendo dificuldades ainda de gerenciamento administrativo, vamos colocar assim, de gerenciamento administrativo, porque ainda tem um pouquinho de confusão ali, né? Tem um boi na linha atrapalhando ainda o Botafogo nessas negociações, nesse orçamento, vamos colocar assim, nesse orçamento. Então nós não sabemos o quanto o Botafogo pode disponibilizar. Veio a multa lá da questão do Almada, algumas contratações precisam ser feitas, mas agora quanto é que nós temos ali em caixa para poder contratar? Que tipo de jogador nós podemos contratar? Você sabe, nós já fizemos aqui vídeos com jogadores em potenciais, né, jogadores em potencial, para que o Botafogo pudesse buscar com preço acessível. Com preço acessível. Eu sempre falei isso. Cara, não adianta você querer o Donnarumma se você não tem condições, cara. Não adianta você partir para esse tipo de sonho, né? Não adianta você se iludir com esse tipo de sonho. Você não vai ter um jogador de alto padrão, né? De alto nível, como por exemplo o zagueiro Beraldo. Um exemplo que eu te dou, o zagueiro Beraldo, que está lá no Paris Saint-Germain agora. Então você não vai conseguir, cara, porque esse cara já ganha lá 2, 3 milhões. Você não vai pagar 2, 3 milhões para um jogador aqui no Brasil. O Botafogo não tem essas condições. Então o Botafogo está procurando jogadores desconhecidos, na maioria das vezes são desconhecidos, e jogadores que têm um potencial. Você vê o caso do Júlio Romão, como eu falei para você, eu fiz uma pequena pesquisa sobre o jogador Júlio Romão. Eu gostei do que vi, os números dele na questão dos passes são importantes, são bem consistentes, são números bem consistentes. Tem um excelente passe, tem um bom desarme, é alto, pode ajudar muito na questão de bolas aéreas, né? Tanto defensiva quanto ofensiva. É um jogador alto, é um jogador que tem
pegada, e tá jogando na Europa, né? O jogador que vai para a Europa, ele ganha ali uma certa bagagem tática da coisa e até mesmo técnica, né? Uma qualidade, ele aumenta um pouco a sua qualidade técnica, né? Pelo estilo de jogo, pela intensidade do jogo lá na Europa. Então o Júlio Romão, o Pedro Bicalho, que está lá no Azerbaijão, né? O Karabag, se não me engano, o nome do time dele. O Karabag outro dia deu uma goleada lá no time, eu acho que foi no Benfica, se não me engano. O Karabag deu uma goleada lá no Benfica, deu uma goleada em algum time desse de melhor expressão. Não sei se foi Benfica ou se foi no Celtic, né? Então foi num time desse aí. Então tem o Pedro Bicalho lá no Karabag. E agora também surgiu, eu vi agora aqui no canal do TF, né? Até fui ali pesquisar um pouco sobre esse jogador. O Botafogo também tem interesse no Gleiker Mendonça. É um venezuelano. É um jogador venezuelano, tem sido convocado para a seleção da Venezuela. E aí eu vou dar meu parecer. Mas antes de falar do Gleiker Mendonça também, eu quero falar que o Botafogo parece que fez uma proposta por Ferrarese, o zagueiro do São Paulo. Ele é zagueiro e joga de lateral, já tem essa vantagem. Joga de zagueiro e joga de lateral direito. É um bom começo. Aí agora eu vou fazer essa contextualização que eu expliquei para vocês sobre o Gleiker Mendonça e o Ferrarese. O que acontece? Quando nós estávamos lá no início do ano, final do ano passado para início desse ano, o Botafogo já tinha ali uma necessidade, né, de vender alguns jogadores, já tinha ali o contexto do Igor Jesus, que só iria ficar 6 meses, né? Almada que sairia, Luiz Henrique que sairia. E nesse contexto, eu falava sobre o Chico da Costa. O Chico da Costa. Se você pegar meus vídeos, lá atrás, quando o Chico da Costa jogava no Bolívar, era o time dele, o Bolívar, quando o Bolívar eliminou o Flamengo na Copa Libertadores, foi assim, o Bolívar eliminou o Flamengo na Copa Libertadores. Por quê? Por conta da altitude. E eu fazia essa ponderação. Eu criava esse contexto da vantagem de você buscar um jogador em determinadas equipes do futebol sul-americano. Que equipes? Bolívar, que joga a 3.000 e 5.200 metros. LDU, que joga na altitude, né? Independente Del Valle, acho que não joga na altitude não. Mas esses times que jogam na altitude, eu falava lá no Bolívar, tinha o Chico da Costa e o Bruno Sávio. Bruno Sávio era a dupla de jogadores brasileiros que estavam atuando naquele time, que jogava numa grande altitude. Se você pegar os times que jogam nas maiores altitudes na América do Sul, você vai ver que ali está o Bolívar, né? Então eu falava, cara, é uma boa ideia o Botafogo tentar o Chico da Costa e o Bruno Sávio. Por quê? Porque você coloca dentro do seu elenco jogadores que no futuro você vai precisar usar na Libertadores. Porque você sabe, os times brasileiros, quando chegam na altitude, eles não conseguem jogar. A maioria dos times brasileiros não conseguem jogar. Alguns, até por grande superioridade técnica, né, conseguem fazer o resultado na altitude. Mas é muito difícil. Então, quando você tem no seu elenco jogadores que já estão acostumados a jogar na altitude, você ganha ali você abre ali uma vantagem sobre esses times. Por exemplo, a probabilidade maior agora
é que o Botafogo vá para a fase de grupos da Libertadores. Aí você chega na fase de grupos, aí tem lá a LDU, tem lá Bolívar, né? Tem lá aquele Jorge Wilstermann, time da Bolívia também. Esses times, cara, são muito difíceis você fazer o resultado na altitude. E aí quando você tem os jogadores venezuelanos, que são convocados para a seleção da Venezuela, que jogam às vezes na altitude, lá em Caracas, lá naquelas cidades lá da Venezuela, você tem jogadores ali que estão mais habituados. Não é que eles estejam ali totalmente adaptados, mas eles estão mais adaptados, porque mesmo indo uma vez ou outra, eles costumam jogar lá no seu país, né? Lá no seu nível de altitude, né? Alguns países têm maiores altitudes, outros menores altitudes, mas eles estão acostumados ali, então sofrem menos. Então quando o Botafogo vai atrás do Ferrarese, por exemplo, o Ferrarese ele não só é um zagueiro, porque você não vai precisar de um zagueiro com tanta velocidade, né? Com tanta movimentação, mas você vai precisar de um lateral, e ele é um lateral direito também, ele joga como lateral direito. Então, se você não puder botar ali um Matheus Ponte ou um Vitinho por conta dessa questão de altitude, ou se precisar mudar, você bota ali o Ferrarese, que ele vai funcionar. Ele vai funcionar. Então, na minha opinião, e tem esse garoto agora, o Gleiker, que eu pesquisei rapidamente, porque o TF que deu essa informação, né? Gleiker Mendonça, esse jogador também aí seria interessante. É um jogador que joga pela ponta esquerda, mas como é destro, joga pela ponta esquerda, pode jogar pela ponta direita. Se você precisar, né, ter alguém que tenha a capacidade de ter esse confronto no setor ofensivo também, cara, seria uma boa ideia, né? Seria uma boa ideia. Logicamente que dentro desse aspecto tem o aspecto financeiro, né? Tem um aspecto financeiro. Então, o Botafogo aí tem uma oportunidade de incluir dentro do seu elenco 2 jogadores venezuelanos. Você já tem ali o Savarino, né? Que está acostumado com a questão de altitude. Você tem o Barreira, colombiano, que também joga num certo nível acima do mar. Então você tem ali 3 jogadores que podem ajudar nesse contexto, né? Você vai ter o Savarino, você vai ter o Ferrarese, você vai ter o Barreira e o Gleiker. 4 jogadores do seu elenco que você pode botar ali para ter esse equilíbrio, né, na questão de oxigênio. Essa é a minha opinião, ok? Eu não estou aqui dizendo que são excelentes jogadores, dizendo que são jogadores maravilhosos. Não são não são contratações de altíssimo nível, mas são contratações boas. O Ferrarese, cara, por essa mobilidade que ele tem de jogar de lateral e jogar de zagueiro, é uma boa ideia. Nós não temos hoje um zagueiro pelo lado direito, vamos precisar. Quando voltar o Bastos, quando voltar o Pantaleão, meu irmão, aí eles vão ali decidir quem é o melhor, quem vai jogar e quem não vai. O que importa é ter alguém da posição. Você viu, cara, entrou o André Bahia contra o Gabriel Silva, Gabriel Bahia, entrou nesse último jogo e deu conta do recado contra o Fortaleza. Foi excelente, foi maravilhoso? Não, mas ele jogou ali com propriedade, né? Jogou com propriedade, jogou do lado do Marçal, um zagueiro mais baixo, né? Então, cara, o zagueiro que você tem ali da posição, lado esquerdo é lado esquerdo, lado direito é lado direito, facilita muito. E o Ferrarese é um zagueiro pelo lado direito. Então o Botafogo agora faz essa investida nesses jogadores. Então tem na pauta do Botafogo o Júlio Romão,
volante, eu falei que ele lembrava inclusive aquele volante Kondogbia, né? Kondogbia, o nome dele. Hoje ele está no Olympique de Marseille. Eu lembro dele que eu via muito os jogos do Valência da Espanha, né? Eu acompanhava, então lembro desse jogador. Era um jogador muito interessante, que jogava ali na cabeça de área, né? Como primeiro volante, mas podia fazer ali como terceiro zagueiro. Chegava também à frente como segundo volante. Era um jogador muito versátil. Então o Júlio Romão me parece ser um jogador desse nível aí. É lógico que eu fiz a comparação, mas o Kondogbia está bem à frente do Júlio Romão, né? Mas tem ali parâmetros que são parecidos. Em alguns o Kondogbia é bem à frente, é certo, mas não são muitos. Eles dão ali 7, 8 parâmetros, faz um negocinho assim, né? Para você ver, aí traçam as linhas e ali você tem ali 5 ou 6 parâmetros. Então em 2 parâmetros o Kondogbia é bem melhor, em 4 parâmetros é bem nivelado. Então dentro disso, cara, fiz pesquisa com o Pulgar, fiz comparações com todos os volantes aqui do Brasil e o que eu conheço, né? Alguns volantes que eu conheço, como foi o caso do Kondogbia. Então, o Júlio Romão parece ser um jogador bem interessante. Tem também o Pedro Bicalho. O Júlio Romão está um pouquinho à frente do Pedro Bicalho também, tem esse detalhe, né? Mas são jogadores ali que sendo da posição, tendo aquela característica de mais marcador, facilita pra gente. Facilita esse tipo de jogador. Então temos esses aí. Temos o Ferrarese, zagueiro. É um zagueiro bom. Cara, não pode ser um zagueiro ruim, porque senão ele não estaria no São Paulo e não estaria na seleção da Venezuela. Embora a seleção da Venezuela não tenha se classificado para nada. Mas é jogador de seleção. E como eu falei, pode ajudar no jogo na altitude. Temos ali o Gleiker, que agora também está no radar do Botafogo, né? Na mira do Botafogo. E temos o Villalba, né? Daqui a pouco deve sair a notícia de quantos anos será o contrato do Villalba. Parece que já está tudo certo, tudo já foi encaminhado, documentação, agora é troca de documentação. E aí vai ficar faltando realmente aquele centroavante de ofício e que, nesse caso sim, teremos que ter uma boa qualidade, né? Tem que ser um jogador de extrema qualidade para aquela posição. Tem que ser realmente um goleador. Tem que ser um goleador, tem que ser um jogador de alto nível, de alto padrão. Eu creio assim, né? Tipo assim o Caleri, tipo esse Carlos Vinícius que tá no Grêmio aí, um achado maravilhoso do Grêmio aí. Achado não, o Botafogo queria, mas por conta de grana, o Grêmio levou, né? O Grêmio levou o jogador. Então tem jogadores ali que são interessantes, seriam interessantes ao Botafogo. Por exemplo, alguém falou do Lucero, eu prefiro o Barreiro. Inclusive fiz a comparação dos dois. O Barreiro é melhor do que o Lucero, né? É um jogador que tem ali apetite para fazer gol, tem combatividade ali na primeira linha de defesa, vamos colocar assim, né? É um jogador que combate bem, sabe sair marcando os zagueiros, né? Sabe dar um combate no volante, como fazia o Igor Jesus. É um jogador voluntarioso, isso aí é importante ao Botafogo. Além disso, o Barreiro, por ser paraguaio também, na América do Sul, também está acostumado a fazer essas partidas lá na altitude. Seria interessante ter esse tipo de jogador, entendeu? Um tipo de jogador que tivesse costume de jogar nesses times que jogam na altitude.
E você lembra que eu falava do Alex Arce, né? O Alex Arce seria uma boa opção para o Botafogo. O próprio Chico da Costa, como eu falei, cara, aí não é excelente, mas dentro desse contexto aí, de você ter que jogar na altitude, seria uma boa oportunidade. Bom, mas esse é o detalhe, o vídeo de hoje está baseado nisso aí. Mercado da bola, nessas informações que eu recebi, que eu vi, e aí estamos aqui dando o nosso parecer. Então é isso aí, amanhã a gente volta. Um grande abraço, saudações alvinegras.